Saudação a todos. Este é mais uma preleção aqui do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Antes de começarmos as nossas reflexões, façamos uma prece. Agradecemos mais essa oportunidade de aprendizagem, que a paz e a serenidade do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Que estes momentos nos façam melhorar, enriquecer. Que estes ensinamentos sejam então conhecidos, entendidos, assimilados, mas principalmente que tudo que nós vemos, aprendemos, entendemos, a gente aplique no nosso dia a dia. Que tenhamos o amparo da espiritualidade nestas nossas reflexões, das mensagens do Mestre Jesus. Que isto nos traga paz, equilíbrio e consolo. Assim começamos esta preleção, lembrando sempre que nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. E este Evangelho, segundo o Espiritismo, traz as máximas morais do Cristo, com aquelas passagens importantes para que nós possamos viver melhor. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá as abençoadas explicações dos bons espíritos, após lá das passagens do Evangelho. Vale a pena ver. Hoje nós vamos refletir sobre uma ferramenta. Uma ferramenta que todos nós podemos usar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Esta ferramenta é a prece, que está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, neste capítulo 28, são apresentadas várias preces, e é interessante que se atende a diversas situações. E essa é uma forma de uma ligação mental entre nós e os irmãos da espiritualidade, nós e Deus, porque nós conseguimos com isso nos sintonizar. Embora a prece ela não tenha um formato específico e deve ser nascer do coração, e não daquilo que se diz, mas daquilo que se sente. Mas é útil ter essas preces lá no capítulo 28, que elas ajudam a refletir, a pensar nas diversas situações, seja na aflição, seja na doença, seja nas perdas. Então é interessante, é um capítulo muito que ajuda muito, e é o último capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, preces. Só que existe uma prece muito especial, é uma prece que deve sempre vir na nossa mente, sempre vem, que é o Pai Nosso. E esta prece, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, é a primeira prece. Até foram os próprios espíritos que recomendaram que fosse a primeira prece. Então nós vamos fazer aqui uma análise do Pai Nosso, essa oração tão utilizada, mas que algumas vezes precisa aí de algumas explicações para ajudar o entendimento. E aí o que torna o Pai Nosso tão especial, é que ele foi ensinado por Jesus. A única oração que ele de fato ensinou aos seus apóstolos. E isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Então o Pai Nosso ele tem esse símbolo, que é uma oração ensinada pelo próprio Jesus, que nós devemos utilizar e quando de fato precisamos de alguma coisa. Nos dizem os Espíritos que o Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade
né, na sua simplicidade, mas profunda no significado de cada uma das frases que nós vamos estar vendo. E aí o Pai Nosso, né, dizem os Espíritos, conseguem resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Entretanto, algumas vezes as pessoas utilizam de forma muito automática, né, e começa a falar o Pai Nosso, ou a pensar o Pai Nosso de uma maneira sequencial, né, uma coisa meio automática, né. Até mesmo alguns utilizam o Pai Nosso como se fosse uma fórmula, né, uma fórmula mágica, enfim, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que você repete lá a oração do Pai Nosso. Isso sem querer fazer qualquer julgamento de pessoas que fazem isso. Não, cada um se abastece da maneira que pode, da maneira que é mais útil para ela, né? Cada um decide o que vai fazer. Mas é interessante nós analisarmos o Pai Nosso, cada uma dessas frases, e o que isto significa, né? E aí nessa análise nós vamos ver a riqueza do Pai Nosso. Quer dizer, não é simplesmente uma sequência de frases que se diz, né? Existe toda uma maneira de se abordar o Pai Nosso naquilo que ele tem de significativo para nós, para a nossa vida. Comecemos então a fazer essa análise do Pai Nosso. A primeira frase é essa, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Bom, analisando essa frase, a primeira coisa que se destaca é Pai Nosso. Quando qualquer um de nós, né, usa o Pai Nosso, né, essa prece, e diz Pai Nosso, ele, no fundo, ele está identificando todos os seres humanos como irmãos, porque é o nosso Pai. Então, essas duas primeiras palavras já são muito importantes, né? Porque é uma sutileza que faz lembrar que somos todos gerados pelo mesmo Pai, que gerou todas as coisas. Então, somos todos irmãos. E em seguida, né, que estais no céu, né? Dizer que está no céu nos remete para o mundo espiritual, né? E também significa entender que Deus é a razão de tudo que vemos e mesmo as coisas que não vemos, né? E aí a gente coloca com isso Deus acima de todas as coisas. E em seguida diz-se, né, santificado seja vosso nome. Ora, é um louvor a Deus, um reconhecimento de cada um de nós de que somos filhos de Deus. Então é um louvor, né? E reconhecer a sua grandeza, né? E quando dizemos isso, lembrar da justiça de Deus e da sua bondade infinita. Certo? Então nós reconhecemos que tudo revela o poder e a bondade de Deus. E aí dizem os Espíritos, né? Em tudo está inscrito a grandeza de Deus, em todas as obras da criação. Desde o menor inseto até os astros que se movem no espaço sem fim. Ah, que beleza, né? Os Espíritos nos explicando, né? Então, essa é a primeira frase. Vejam quanto significado interessante que nós podemos levantar, né, simplesmente com uma frase. Vamos para a segunda. Venha a nós o vosso reino. Ora, o reino de Deus é o que devemos aspirar, né? É o que a gente está indo em direção com a nossa evolução através das N reencarnações. Então este reino se reflete nas leis perfeitas e harmônicas de Deus. Porque essa harmonia do universo, com estas leis perfeitas, é a prova de uma sabedoria, de uma providência
que ultrapassa todas as faculdades humanas. Fica muito difícil, né, entendermos exatamente o que significa isso, mas todos nós sentimos, né, a presença de Deus quando a gente se dispõe a isso, né? Então, se reconhecemos essas leis, né, não teríamos tantas misérias no mundo, né? Onde o forte ampararia o fraco. E aí seriam evitados os males que existem na nossa sociedade, no mundo, né? Então esses males poderiam ser mitigados, né? Poderiam ser até mesmo eliminados se nós seguíssemos, né, essas leis divinas e harmônicas, né, que Jesus nos traz através do seu Evangelho. E aí vamos para a terceira frase. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ora, a vontade de Deus é que nós, cada um de nós, devemos atender às suas leis. As leis, né? Existem as leis físicas, existem as leis morais que o Espiritismo nos traz, né? Porque Jesus menciona a Terra, ou seja, esse mundo material que tem as suas leis físicas. Nós conhecemos N leis físicas, ainda não descobrimos todas, mas já sabemos, por exemplo, a lei da gravidade, nós sabemos que ela existe, né? Então, isso é importante, porque nós estamos imersos nessas leis. Só que, né, ele diz também, né, assim na terra como no céu. Ora, daí nós estamos falando dessas leis morais, dessas leis de convivência para o nosso aprimoramento do espírito, né? Então é interessante observar que Jesus deixa claro a importância desta nossa vida na Terra, desta nossa encarnação, né? E aí devemos atender a essas leis do nosso Pai. Agora, o que conseguimos atender dessas leis de Deus é a nossa evolução, através das leis morais. Jesus também menciona, então, esse mundo espiritual, que é onde está a nossa verdadeira casa. Tudo aqui é transitório. Tudo aqui vai passar. E é importante que nós tenhamos clareza sobre isso no nosso dia a dia. Tudo vai passar, né? Então, atender às leis do Pai vai nos preparar nesta encarnação para a nossa volta para o mundo espiritual. Então, vejam que beleza, né? Estamos lá na terceira frase, vamos para a quarta frase. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então Jesus fala de alimentação, porque nós sabemos que para viver precisamos nos alimentar, né? Para a manutenção das nossas forças físicas, né? Para a nossa disposição, né? Mesmo para os embates da vida, né? Nós precisamos alimentar. E este alimento nós conquistamos com o nosso esforço, né? Com a nossa inteligência, é a lei do trabalho, né? Nós trabalhamos para ter este alimento. Uma vez até, dizem os espíritos, né, a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra. E aí eles ainda nos chamam assim, né, vamos ter coragem e força, com prudência e moderação, a fim de obtermos os frutos do nosso trabalho. Então, o alimento físico, né, para a nossa disposição é muito importante, né? Mas os espíritos nos lembram que existem também o nosso alimento espiritual, né? Que é aquele alimento que vai nos nutrir o espírito. E este alimento é conquistado com o nosso esforço também com nossa inteligência, com a nossa capacidade de refletir. Refletir sobre o quê? Sobre as leis
que Jesus nos apresenta no Evangelho, o Evangelho de Jesus. Então, ali está o nosso alimento para o nosso espírito. E isso nos conclama a termos uma vida cristã, conseguindo a nossa reforma íntima, ou seja, a nossa evolução moral, que é o que nós viemos buscar nesta encarnação. Então, o Evangelho é a nossa fonte permanente do alimento espiritual. Indo agora para a quinta frase. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Chegamos na parte do perdão, que é algo muito importante, porque o perdão é aquilo que nos coloca numa condição de alívio em relação aos outros, tanto do que fizemos, quanto do que fizeram a nós. Podemos dizer, né, que quando não perdoamos, é deixar um fogo arder dentro de nós. E o perdão é a água fresca, né, que vai apagar este fogo, esta aflição. Então, a importância de perdoar está lá no Pai Nosso. E ele começa perdoar as nossas ofensas. Ora, perdoar as nossas ofensas parte-se do seguinte princípio. Quando você sabe que ofendeu alguém, você já identificou que você falhou, que você fez algo que não foi interessante de ser feito. Olha, esse já é um reconhecimento que erramos. E quando nós reconhecemos que erramos, isso significa que nós não faríamos outra vez. E daí vem o perdão. O perdão. Atendendo às leis de Deus. Vejam que interessante. Essa reflexão nos leva a sempre entender que precisamos nós identificar onde erramos. Não há um perdão que vem por algum motivo que não, fora de nós. Não, ele vem de dentro de nós. Né? E este é, sem dúvida, né, um indicativo da nossa evolução, reconhecer que errou, né? Sabendo perdoar e sabendo se perdoar. Porque você identificou que você precisa melhorar. Né? E aí nós não repetimos esses erros. Pensemos, né? De alguma maneira, é termos caridade com nós mesmos. Porque nós sabemos com isso que ainda somos imperfeitos, que ainda cometemos erros, mas nós estamos no caminho. Né? Então quem pede perdão também se perdoa e demonstra humildade diante do erro, tanto do seu erro quanto do erro do próximo. Então dessa forma temos condições de perdoar o próximo, porque perdoamos a nós mesmos, identificando o erro. Né? E essas são atitudes de caridade, uma vez que entendemos que são todos nossos irmãos, que também estão no caminho, também podem errar. Né? Então perdoar é ter caridade com os nossos irmãos, consiste no esquecimento das faltas. Né? E em relação a nós mesmos. Podemos até dizer, né, que perdoar faz bem, nos deixa a alma mais leve. Conseguimos ultrapassar alguma coisa que estava nos abafando. Né? Perdoe, é o melhor que você pode fazer. E aí vem a próxima frase. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vejam que interessante, né? Não cair em tentação
significa não se deixar levar por pensamentos ruins. Porque tudo nasce do nosso pensamento que vem através do Espírito. Né? Então, aqui vem um alerta: vigiarmos os nossos pensamentos. Porque a tentação, né, aquilo que nos leva ao erro, né, nasce destes pensamentos, que podem se transformar, algumas vezes, em ações que podem prejudicar nós mesmos e aos nossos irmãos. Vigiar os pensamentos. E aí isto nos leva, então, a esta necessidade permanente de não deixarmos os pensamentos ruins nos dominar. Nós precisamos entender que esses pensamentos surgem das mais diversas formas, né? Mas cabe a cada um de nós deixar este pensamento seguir na nossa cabeça, nos fermentando, ou simplesmente com a nossa decisão nós afastarmos os maus pensamentos. As tentações, elas sempre vão existir na nossa vida, sempre vão existir, né? E quando nós vemos alguma coisa, lá vem o pensamento. E faz parte do nosso exercício, da nossa evolução, vigiar os nossos pensamentos. E aí, resistir às tentações é o que pedimos a Deus, né? Com o amparo dos bons espíritos. Observem, nós vigiando nossos pensamentos e rechaçando pensamentos ruins, pensamentos de maldade, eventualmente, ou pensamentos que não agregam nada com nós sempre teremos a ajuda dos bons espíritos. Agora, só de reconhecermos que se trata de uma tentação, que se trata de um mau pensamento, já é um passo na nossa evolução. Já estamos melhorando. Estamos todos nós no caminho, né? E aí vem a última parte: livrar-nos do mal. Ora, o que nos livra do mal, principalmente aquilo que vem de fora, é a oração. A oração é o que nos livra do mal. Porque nós temos ali o concurso, né, a ajuda dos bons espíritos. Então pedimos para nos livrarmos do mal através de uma prece. Então é a ferramenta de novo. Livra-nos do mal, Senhor. Né? E o mal não é obra de Deus, porque ele é a fonte de todo o bem e não do mal. O mal acaba surgindo de toda uma situação de que nós nos envolvemos, né? E não existe para ninguém a fatalidade do mal, nos dizem lá os bons espíritos, né? Que só parece irresistível para aqueles que se deixam levar pelas más tendências. Então temos que procurar fazer o bem, solicitando o auxílio dos bons espíritos através da oração. E com isto conseguimos resistir às tentações e também um possível mal que nós, por alguma razão, vamos nos envolver. E o Pai Nosso se encerra, né, na 7ª parte: assim seja. Com isto, né, nós estamos concordando com o que foi dito pelo Pai Nosso, com o nosso compromisso pessoal com as afirmações que foram feitas. Vejam a riqueza do Pai Nosso. Então, quando fizermos, né, novamente o Pai Nosso, pensemos em cada uma dessas partes, né? Porque essa prece, né, ela pode ser feita em nossa intenção, quando estamos passando por alguma dificuldade, mas também pode ser feita para o próximo, amigos ou mesmo inimigos. Estamos aprendendo, podemos orar pelo nosso inimigo,
Afinal, pedimos perdão pelos nossos deslizes e também perdoamos esses inimigos. Né? Então, o Pai Nosso não deve ser uma oração feita com pressa, de uma forma automática, repetitiva. É uma oração muito profunda e nós devemos ter zelo quando nós fazemos o Pai Nosso. Né? Porque vejam a quantidade de detalhes que nós vimos. E lá no capítulo 28 tem muitos mais detalhes. Né? Os Espíritos nos explicam cada uma dessas frases com passagens muito interessantes. Vale a pena ver. Né? Então cada trecho tem um sentido profundo. O Pai Nosso encerra então uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias a esta vida terrena que nós estamos nessa encarnação e também a vida espiritual quando desencarnarmos. Estabelece o princípio da caridade para com o próximo e para com nós mesmos. Né? Dizer a intenção de alguém é pedir para o outro o que desejaríamos para nós mesmos. E aí podemos fazer uma síntese do Pai Nosso. Vejam, com ele reconhecemos que somos todos irmãos, que existe um mundo espiritual, o reino de Deus, para onde nós vamos. Ensina a louvar a Deus acima de todas as coisas. Mostra a vontade de Deus com as leis do mundo material e espiritual. Pede para conseguir o alimento físico, mas também o alimento do nosso espírito. Ensina a caridade com o perdão a nós mesmos quando reconhecemos nossos erros e a perdoar o nosso próximo. Lembra das tentações, nos lembrando de vigiar os nossos pensamentos. E pedimos ficarmos livres dos males através da oração. E aí se encerra com um compromisso. Vejam a riqueza que é o Pai Nosso. Né? Que o Pai Nosso seja usado nos momentos difíceis, mas também usemos para agradecer, usemos para louvar a Deus. Né? É um instrumento que cada um de nós tem. Né? À mão, em qualquer momento, em qualquer lugar. Né? E com isso nós nos sintonizamos com a espiritualidade. Nós nos aproximamos de Deus. Para que nós possamos caminhar numa noite escura por caminhos difíceis, precisamos de luz para enxergar e não nos perdermos. A nossa vida nesta encarnação é semelhante a essa noite escura, né, pelas quais muitas vezes nós passamos. Temos caminhos difíceis onde precisamos enxergar o melhor caminho. E para isto precisamos de luz, através da oração. Tá? Para nós cristãos, o Evangelho de Jesus é esta fonte de luz para nossas reflexões, para os nossos estudos, usando, né, a nossa inteligência, as nossas reflexões. Né? E isto certamente nos mostra o caminho correto. O Pai Nosso, então, é um instrumento que ilumina o caminho naqueles momentos difíceis pelos quais todos nós passamos. E com isso vamos ter paz, confiança e muito consolo. Vejam que bonito o Pai Nosso. Encerramos assim esta preleção. E façamos agora as nossas vibrações pensando em outras pessoas. Vamos vibrar pelos aflitos, aqueles que estão passando por problemas difíceis. Vamos vibrar pelos doentes que estão passando por problemas de saúde, que eles tenham paciência. Vamos vibrar pela nossa família, né, aqueles que estão colocados, né, no nosso convívio, certamente para a nossa evolução. E vamos vibrar pelo nosso país, que nós trilhemos sempre caminhos melhores para todos nós. Fiquemos todos em paz, usando principalmente nos momentos difíceis a mensagem do Mestre Jesus.
porque essas mensagens são esse farol forte nas noites escuras pelas quais nós passamos. Saudação fraterna a todos.